Olá a todos, bem-vindos de volta. Dando prosseguimento ao nosso curso sobre geometria plana, hoje aula número 16, polígonos regulares. Eu recomendo fortemente que vocês voltem e assistam a aula sobre polígonos, de maneira geral, que foi dada há algumas aulas atrás, para poderem compreender melhor do que se trata polígonos regulares. Se tiverem um pouco mais de tempo também, dêem uma olhada em circunferência e círculo, que é uma aula muito interessante também. E se fosse para eu alertar vocês sobre o que deveria ser lembrado dessa aula, eu diria que todo polígono regular ele pode ser inscrito numa circunferência e ele pode ter uma circunferência também inscrita nele. Um polígono regular ele basicamente é composto de todos os seus lados equivalentes e todos os ângulos internos também. Então, está aqui a definição primária. O polígono regular ele é equilátero e equiângulo, o que seria o caso aqui do triângulo equilátero: 3 ângulos iguais e 3 lados iguais. O quadrado também, o quadrilátero mais específico de todos, com todos os seus ângulos internos iguais a 90 graus e todos os seus lados iguais. E dividindo-se uma circunferência em n, sendo n maior ou igual a 3 arcos congruentes, temos que as cordas formam os lados de um polígono regular inscrito na circunferência e as tangentes traçadas pelos pontos determinam a divisão do polígono regular circunscrito à circunferência. Nós temos o exemplo aqui com n igual a 5. Então nós temos o polígono A, B, C, D, E, com todos os seus ângulos internos congruentes e todos os seus lados também congruentes. Notem que ele pode ser inscrito na circunferência. Isso significa que a circunferência ela consegue tocar todos os pontos do polígono. Então nós dizemos aqui que o polígono em azul está inscrito na circunferência em vermelho. O oposto também é verdadeiro, sendo que os pontos de contato com a circunferência inscrita no polígono regular vai ser os pontos médios aqui dos lados do polígono regular aqui. Todo polígono regular é então inscritível em uma circunferência, ou dado um polígono regular existe uma única circunferência que passa pelos seus vértices. Então aqui pelo vértice A temos a circunferência passando, bem como em todos os outros vértices do polígono regular. Nós vamos ter aqui uma medida constante entre um ponto comum aqui, e esse ponto ele vai ser tanto o centro do polígono quanto o centro da circunferência circunscrita e da circunferência inscrita aqui dentro do polígono. Então nós vamos ter esse raio de fora aqui, teríamos um raio de dentro que eu já vou explicar em alguns instantes. Nós temos o lado aqui definido como constante em todo o polígono. Aqui está o caso mais geral, nós temos um polígono com um número maior de lados, nesse caso aqui um heptágono. Esse polígono ele tem 7 lados iguais e nós temos aqui que temos a circunferência externa, que ela está circunscrita ao polígono, e nós temos a circunferência interna, que está inscrita no polígono. Veja os pontos de contato da circunferência de fora, ela toca os vértices do polígono, e na circunferência de dentro toca os pontos médios dos segmentos aqui, que compõem os lados do polígono. E essa é a definição que eu falei para vocês, que seria, caso eu tivesse uma circunferência inscrita nesse polígono regular, que no caso é um hexágono, nós teríamos essa medida aqui em vermelho, que é chamada de apótema. Esse apótema ele é o raio da circunferência inscrita no polígono regular. Então essa propriedade é muito importante, eu quero que vocês recordem dela. O apótema de um polígono regular é o raio da circunferência inscrita, e esse é o conceito de apótema. A expressão do ângulo cêntrico, então, se nós tivermos um polígono regular de n lados, cada ângulo central ele vai ser definido por 360 graus dividido pela quantidade de lados do polígono regular, ou o ângulo central vai ser igual à quantidade de 4 ângulos retos dividido por n, tanto faz. Nós temos que, se um polígono regular ele possui um número par de lados, as diagonais passam pelo centro. Só que se ele tiver um número ímpar, as diagonais não passarão pelo centro. No caso de um triângulo, nós não temos diagonais, um quadrado seria um número par de lados, nós temos 2 diagonais, e elas necessariamente passam pelo centro, e por aí vai. Aqui está a definição, e eu quero que vocês recordem dessas 3 configurações aqui, como sendo a de um quadrado do hexágono e do triângulo. Essas são as figuras mais utilizadas no estudo de polígonos regulares,
né? Eu diria que 80 a 90% das figuras que nós estudaremos em polígonos regulares são baseadas nessas três aqui. Nós temos uma imensidão de exercícios baseados em quadrados inscritos ou circunscritos a circunferências, tanto como hexágonos e triângulos. E aqui fica bem definida a noção de apótema. Nós temos aqui o quadrado definido por L4. Então sempre que vocês virem esse L4, trata-se do lado de um quadrado. Temos aqui também o hexágono, composto por 6 lados iguais. E nós temos a notação L6, e sempre que vocês virem L6, trataremos de o lado de um hexágono. E nós temos o triângulo, obviamente composto de 3 lados. E nós temos que L3 configura o lado característico de um triângulo. Nós temos também os apótemas aqui. Então esse primeiro apótema seria o A4, conforme a notação que nós estamos usando para quadrado, A índice 4. Nós temos o apótema do hexágono regular, que seria o A6. E nós temos também o apótema do triângulo, que seria definido por A índice 3, A3. Relembrando, o apótema parte do centro do polígono e encosta o ponto médio de qualquer um dos lados do polígono regular. E esse cruzamento ele se dá de forma perpendicular, então forma 90 graus sempre com os lados do polígono regular. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui o cálculo do apótema A4. Então, aplicando-se o teorema de Pitágoras aqui, nós temos no triângulo AOB, nós temos que, dado o L4, ele vai ser a hipotenusa desse triângulo em verde, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Nós temos os dois catetos aqui definidos como R, e aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. No fim das contas, nós teremos que L4 é igual a R raiz de 2. Então, em função do raio da circunferência, nós conseguimos descobrir qual que é o lado do quadrado. E também nós temos a definição para o apótema, que, como está aqui definido nessa terceira figura, ele é basicamente metade do lado. Então, se nós temos um lado aqui valendo L4, nós temos aqui o apótema como sendo a metade desse L4. Então, o A4 vai ser metade do L4, mas L4 dado em função do raio L raiz de 2, nós temos a última relação ali, que é o apótema do quadrado vai ser R raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma nós vamos fazer para o hexágono, mas aqui ele vai demandar não uma produção matemática, e sim uma regra de conceitos. Nós temos que o AOB, ele tem esse ângulo central que, dada a definição que eu dei alguns slides atrás, vai ser 360 dividido por 6, que dá 60 graus. Nós temos aqui um triângulo equilátero, por consequência. E nós temos aqui que esse raio ele vale R. Se esse raio vale R, e esse raio também, nós temos 60 graus aqui de um triângulo isósceles, mas na verdade esse triângulo, além de isósceles, ele vai ser equilátero. Porque aqui eu vou ter R também, e aqui eu vou ter R também. Tendo R nos três lados, nós temos um triângulo equilátero. Então, como resultado final, nós teremos o lado do hexágono inscrito na circunferência, um hexágono regular, vai ser de medida R. E o apótema vai ser a altura do triângulo equilátero, e como nós já estudamos, vai ser R raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema vai ser R raiz de 3 sobre 2 para o hexágono. E como caso final, nós temos aqui o triângulo, então definido o triângulo como o próprio ABC. Nós temos aqui que essa medida de A até um ponto D, sendo AD passante pelo centro, fazendo 90 graus com um dos lados do triângulo. Nós temos que AD é diâmetro. Sendo que o triângulo ACD ele é triângulo retângulo, porque trata-se de um triângulo inscrito numa semicircunferência. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que L3 ao quadrado vai ser igual ao diâmetro ao quadrado menos o raio ao quadrado, porque trata-se de um cateto. A hipotenusa sendo o diâmetro, então nós temos cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Essa formulação aqui, nós temos que L3 igual a R raiz de 3, então nós conseguimos provar que o lado do triângulo, em função do raio circunscrito a ele,
vai ser r raiz de 3. Nós temos que O é o baricentro do triângulo ABC, conforme a regra de baricentros, como nós vimos no encontro das medianas na aula sobre triângulos, né, pontos notáveis do triângulo. Nós vamos ter que A3 é igual a raio dividido por 2. E isso conclui os lados e os apótemas para as três figuras principais, quadrado, hexágono e, nesse caso, triângulo. E fica aqui a função geral de como se calcula o lado e o apótema de polígonos regulares, através de uma formulação num caso geral. Recomendo que parem e observem como se reproduz essa formulação aqui, para que no final das contas, se nós tivermos um polígono regular de lado par, isso significa que o lado tem que ser do formato L igual a 2n, esse 2 significa que esse lado ele tem que ser sempre par, serve para o quadrado, serve para o hexágono e assim por diante, sempre lados pares. A fórmula vai ser essa daqui. Ela não é uma coisa muito prática de se ter, né? Mas caso haja alguma consulta, nós conseguimos fazer com que seja dada a expansão, então nós conseguimos fazer a formulação para um caso de um polígono regular com um número par de lados, então o lado seria dado por essa formulação. E com isso eu concluo a aula de hoje. Ela foi bem curta, ela é uma apresentação geral de polígonos regulares. Quero que vocês foquem principalmente em triângulos, quadrados e hexágonos regulares, e as relações que temos entre a apótema e os lados do polígono regular nesses casos. Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais.